Bom, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos aqui dar início à nossa segunda aula de português. E o assunto hoje é verbo. O que é o verbo? O verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões. Ou seja, ele pode mudar. É uma palavra que varia muito, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. O verbo é formado por três elementos: o radical, a vogal temática e as desinências. O radical, que é? O radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. Em outras palavras, o radical é aquela parte do verbo que, ao ser conjugado, ele não muda, ele não é modificado. Por exemplo, no verbo dissertar, o radical é disserte. No verbo esclarecer, o radical é até a letra C, esclarece. E no verbo contribuir, o radical é até a letra U. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, caso você tente conjugar o verbo, essa parte aí, disserte, esclarece e contribui, essa parte aí é a parte do verbo que não vai mudar durante as conjugações. A vogal temática. A vogal temática se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Assim, o tema é igual ao radical mais a vogal temática. Então, vamos aí nos exemplos, vocês vão entender. Então, no verbo dissertar, qual é a vogal temática? A vogal temática é justamente aquela vogal que vem logo após o radical. Se o radical é disserte, e eu tenho a letra A e logo depois do radical, então a letra A é a minha vogal temática. Se o radical é esclarece, e eu tenho a letra E e depois de esclarece, então a letra E é que vai ser a minha vogal temática. Se o radical é contribu, e eu tenho a letra I logo depois do radical, então a letra I vai ser a minha vogal temática. Então, quando eu junto o radical com a vogal temática, tudo isso junto eu chamo de tema. Então, disserta é o tema, esclarece é o tema e contribui é o tema. A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. A primeira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é a letra A: argumentar, dançar, sambar. A segunda conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é a letra E e a letra O: escrever, ter, supor, pôr, compor, bater. E a terceira conjugação abrange os verbos cuja vogal temática é a letra I: emitir, evoluir, ir e outros exemplos. Desinências. As desinências são os elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Elas podem ser desinências modo-temporais, quando indicam os modos e os tempos, e as desinências número-pessoais, quando indicam as pessoas. Por exemplo, dissertávamos. A partícula vá, que está presente em dissertávamos, é a desinência de tempo pretérito do modo indicativo. E a partícula mos é a desinência da primeira pessoa do plural. Esclarecer. A desinência ré, essa partículazinha aí, ré, que está presente no verbo esclarecer, é a desinência de tempo futuro do modo indicativo. E a partícula i é a desinência de primeira pessoa do singular.
Na conjugação contribuamos, a partícula a é a desinência de modo presente do modo subjuntivo, e a partícula mos é a desinência de primeira pessoa do plural. As flexões. O verbo ele pode se flexionar em pessoa. Qual é a primeira pessoa? Eu e nós, sendo que eu está no singular e nós no plural. Segunda pessoa, tu e vós. E terceira pessoa, ele ou ela, ou eles ou elas. O verbo pode se flexionar em número, ou seja, ele pode estar no singular, como eu, tu, ele, ou pode estar no plural, como nós, vós, eles. O tempo, o verbo também se flexiona com o tempo, presente, pretérito e futuro, sendo que o pretérito é o mesmo que o passado. O modo se flexiona no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. E também na voz. Se flexiona na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. O modo indicativo é utilizado para exprimir um fato ou ação habitual, ou seja, uma ação que sempre acontece em sua certeza, quando se refere ao presente, ao passado e ao futuro. Em resumo, o modo indicativo é usado para exprimir uma ação habitual, ou seja, uma ação que sempre acontece. Por exemplo, às sextas-feiras vou à novena do meio-dia. Quer dizer o quê? Que toda sexta-feira eu vou à novena do meio-dia. Por ser um fato habitual, está se referindo a um modo indicativo, como forma de atualizar os fatos ocorridos no passado. Leonardo da Vinci conclui a Mona Lisa após muitos anos, e como forma de indicar um futuro próximo, que certamente acontecerá, ou seja, está dizendo aí que o indicativo se refere a um futuro que é certeza que vai acontecer. Amanhã retorna às reuniões habituais. Por essa ser uma informação certa, então o modo é indicativo. Os tempos do modo indicativo é o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Nessa aula, nós vamos ver apenas o presente e os pretéritos. Presente. O presente do indicativo é empregado como forma de enunciar um fato atual, de dizer um fato atual, de mostrar um fato atual. As ações no presente ocorrem enquanto são faladas. Exemplos: como um camarão agora. Então eu estou falando e ao mesmo tempo eu estou comendo. Querida, estou à porta. Eu estou falando e ao mesmo tempo eu estou à porta. Revelo minhas intenções agora, ou seja, eu revelo, ao mesmo tempo que eu estou revelando, eu estou falando, ou seja, isso está acontecendo neste momento. Por isso, o tempo é o presente. Pretérito imperfeito. Cabe ao pretérito imperfeito designar as ações ocorridas no passado e que ainda não foram concluídas, não estão concluídas. Por exemplo, Cristiane era uma ótima mulher. Era dia quando o trabalho ficou pronto. Pintava os desenhos, organizava as flores de plástico, impedia o cão de comer o giz de cera. Pretérito perfeito indica uma ação concluída em sua totalidade. Aponta os afastamentos do presente. Por exemplo, insistia sempre no mesmo erro. Ou seja, isso realmente aconteceu, isso foi concluído. Retornava frequentemente à casa do pai. Diferença entre pretérito imperfeito e perfeito. O pretérito imperfeito é aplicado para apresentar o fato passado habitual, ou seja, o imperfeito mostra que é algo que sempre acontecia. O pretérito perfeito é aplicado para apresentar um fato não habitual, ou seja, um fato que raramente acontecia. O pretérito imperfeito é aplicado para ação durativa, não é limitado ao tempo, ou seja, é um fato que ocorre durante um tempo, certo? Ele tem uma duração, ele é um fato permanente que acontecer. E o pretérito imperfeito indica uma ação momentânea, aquela que é definida no tempo, ou seja, algo que aconteceu apenas naquele momento.
E o pretérito mais que perfeito, ele é usado em uma ação que ocorreu antes de outra ação, também já passado. Por exemplo, passou na casa da tia, que já preparara um delicioso bolo de laranja. Então, quando ele passou na casa da tia, aí já está no passado. E lá ele diz que ela preparara um delicioso bolo de laranja. Ou seja, o ato de preparar o bolo de laranja já é um ato antes de passar na casa da tia, certo? Então, um ato passado antes de outro ato passado. Quando eu tenho esse tipo de passado, eu chamo ele de pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito pode denotar, ou seja, pode mostrar um fato estabelecido no passado de maneira vaga, ou seja, de maneira não específica, de maneira muito subjetiva. Por exemplo, vivera de maneira esbanjadora. Então, assim, nessa aula nós vimos os tipos de pretérito, vimos o presente, vimos o modo, vimos as flexões do verbo em número e grau, e nós vimos também alguns exemplos. Vimos que ele é flexionado também na voz ativa, voz passiva e reflexiva, certo? Com relação à voz ativa, voz passiva e reflexiva, eu não detalhei, nós detalharemos em outra aula, juntamente com os tempos que não foram vistos hoje. Hoje nós vimos presente e os pretéritos. Na próxima aula nós veremos os dois tipos de futuro, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vimos os tipos de desinência, desinência modo temporal, desinência número pessoal, como é que o verbo é dividido entre o radical, vogal temática, e que a junção dos dois é o tema. E a definição de verbo inicialmente nós vimos. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, me pergunte lá no grupo do sexto ano ou até mesmo no privado, certo? No WhatsApp. Então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você e até a próxima aula.